Agora fala para o teu vizinho assim: você vai aprender sobre um inimigo hoje. E esse inimigo já foi vencido. Quem quer aprender sobre Amaleque hoje? Guerra contra o espírito de Amaleque. Você pode falar isso comigo 3 vezes? 1, 2, 3 e... guerra contra o espírito de Amaleque. De novo. Guerra contra o espírito de Amaleque. De novo. Guerra contra o espírito de Amaleque. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Êxodo 17, de 8 a 16, e não fechasse ela, por favor. A partir do verso 8. Essa mensagem eu termino à noite, se Deus permitir. Deixa a sua Bíblia aberta aí, olha para mim aqui, por favor. A introdução da palavra, ela diz assim, dessa ministração: a Bíblia nos revela desde o Gênesis uma série de rivalidades entre os irmãos que causam muita tensão e até derramamento de sangue. Desde o Gênesis, dentro do jardim do Éden, terra que Deus criou, colocou o homem, Adão, e depois fez a mulher, Eva, 2 criações planejadas, estruturadas e arquitetadas pelo Deus Todo-Poderoso e Perfeito. Mas nós sabemos do pecado. A serpente conversa com Ana, dialoga com a Eva, e ela começa a aceitar isso, e ela come do fruto, e ela entrega ao marido, Adão come do fruto, ambos pecam, e depois Adão diz: foi a mulher aí, ó, foi essa aí, ó. Ali já temos segundo ato difícil dentro de uma família. Primeiro é desobedecer. Segundo é apontar o erro para alguém. E diante desse cenário, nós temos o nascimento dos 2 filhos ali, Caim e Abel. A primeira guerra religiosa, ela foi entre Caim e Abel. Então houve o pecado, e diante disso nós temos a sequência, ou seja, consequência devido ao pecado original, ali em Adão e Eva. E é interessante isso porque Abel é o filho que vai ofertar a Deus com muita excelência. Abel vai ofertar a Deus com um coração grato. Nós chamamos, a Bíblia fala que a oferta de Abel fala até os dias de hoje. E nós sabemos claramente do que aconteceu naquele momento, onde Caim, por inveja, ciúme, ele não aceita o culto, e era o culto. Não era uma ação isolada, momentânea, não era uma prática simplesmente, mas era uma adoração, como foi dito aqui. Um tempo de consagração, um tempo de adoração, de cultuar a Deus por meio da oferta que Abel entregou. E é interessante porque um deles fica com ciúme, porque havia entregado esse sacrifício, e essa rivalidade, ela acontece e Caim vai matar Abel. Ali é o primeiro assassinato, sangue derramado sobre a terra. Sangue derramado sobre a terra, qualquer tipo de sangue, envolvendo morte, assassinato e outras coisas, inocente, derramado sobre a terra, é um pecado gravíssimo, como o aborto, que eu já expliquei em outras vezes aqui. E diante disso, nós entendemos que a sequência disso, ela foi cruel na história. Então nós não temos só Caim e Abel, nós temos também Isaac, nós temos Israel, Isaac e Jacó, nós temos José e seus irmãos, nós temos as irmãs também em cena com Raquel e Lia, e depois Sara e Agar. Ou seja, houve rivalidades logo no início, e isso foi acontecendo. E eu te digo que isso aconteceu inclusive no tempo de Jesus. O próprio Davi teve rivalidade com seus irmãos não gostavam dele. Quando Davi chega no campo de batalha diante do Golias, um dos irmãos dele: o que você fez com as poucas ovelhas do nosso pai? Então havia uma rivalidade, e isso vai chegar até os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus não gostavam de Jesus. E aí você vai percebendo que boa parte dessas rivalidades são alimentadas no natural, mas a trama, ela é espiritual. Guerras que começam na mente e acabam terminando em ações físicas terrivelmente.
Quem aqui nunca brigou com um irmão de sangue? Quem aqui nunca brigou com um irmão da igreja? Olha o silêncio. Que essa hora que o eu está gritando, filho, eu já. Sim ou não? Sim. Agora, se formos para entender essa guerra, ou guerras, perceba bem o que a Bíblia vai mostrar para nós. Nós temos guerras espirituais, nós temos guerras, inclusive físicas, nós temos guerras ideológicas, nós temos guerras políticas, nós temos guerras financeiras, guerras de poder, de dono, de terra, de país, de nação, são as inúmeras guerras. Olha o que Tiago 4, 1 e 2 vai dizer: de onde vêm as discussões ou guerras e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Tiago estava assim, olha, essas guerras que acontecem, várias delas, está dentro do homem, está dentro da mulher, está dentro do ser humano. Estava dentro da onde? De Caim. Rejeitando o culto de Abel, falou assim, eu vou te matar. Estava dentro dele. Então a origem, irmãos, não está fora, a origem está dentro. Nossa natureza é caída, é pecaminosa. Ele continua, querem o que não têm, e até matam para consegui-lo, invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam, porque não pedem. E se pedem, pedem mal. Então a Bíblia nos mostra que há uma guerra, ou guerras, há lutas. Só que a Bíblia também nos mostra que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra o quê? As forças do mal, são guerras espirituais, já vencidas em Cristo Jesus, mas que estamos em batalha, estamos em guerra. É diante desse cenário, irmãos, que Paulo, aos Efésios 6,12, vai dizer, pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. O que você está olhando aqui hoje, não é para você guerrear. Aqui é comunhão, é graça, é perdão, é ser amigo, é dividir o pão, é abençoar o próximo, é se doar, é investir, é ser generoso, é caminhar ao lado, é corrigir, é ser corrigido, é discipular, é ser disciplinado, é você caminhar em comunhão, em crescimento, porque o Espírito é o mesmo, o batismo é um só, o senhorio é o mesmo e a glória é toda dele, aleluia. Esse é o povo de Deus. Mas nós temos um opositor que vai desenvolvendo na história inúmeras estratégias para trazer essa derrota ao povo de Deus. Agora eu queria que você, depois dessa introdução, mostrando para você que tem essas guerras, olha o que Moisés vai registrar no livro do Êxodo, a saída do verso 8 em diante, 17 de Êxodo 8 em diante. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué, escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Então, para aqui um pouquinho. Braço para cima, com Arão e Hur segurando, vitória de quem? Povo de Deus, israelitas. Braços para baixo, cansados, vitória de quem? Você está entendendo? Já tem uma diferença aqui. Braços erguidos, povo vence as batalhas. Braços para baixo, amalequitas estavam matando o povo de Deus. Ok? Continuamos. Verso 12. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés, ou uma rocha, se assentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, vamos ver o resultado disso tudo? Como resultado, Josué aniquilou o exército dos amalequitas na batalha. Diga assim, Josué aniquilou, exterminou, eliminou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isto em um rolo como lembrança
Isso aqui é muito importante você guardar. Moisés diz: escreva isso num rolo. Como lembrança, permanentemente, continuamente, sempre e sempre, de geração em geração. E leia em voz alta para Josué. Eu estou lendo em voz alta aqui para você. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Deus está falando. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Yahvé Nissi, ou seja, o Senhor é minha bandeira. A bandeira aí, amém? Quando você vence uma guerra, o que você coloca lá no alto da colina? A bandeira da vitória daquele povo que venceu. E disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração, vamos ler juntos esse final? Vamos lá. E disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. Amém? Ou seja, é de geração em geração esse inimigo. Essa é a primeira verdade que você tem que guardar aí. Os amalequitas, eu vou explicar, e por isso que talvez não dê o tempo total, mas os amalequitas, eles faziam parte, ou fazem parte, de uma estratégia para exterminar famílias que é o povo de Deus, ou a família que é o povo de Deus. Existe um trabalhar maligno para usar essa entidade, ou para usar esse espírito, podemos chamar de espírito. E é interessante porque esse texto escrito por Moisés, ele já é um contexto de peregrinação no deserto, já passaram o Mar Vermelho, ou seja, eles atravessaram o Mar Vermelho, que representa a salvação do povo. Você, estando em Cristo, foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, salvo em Cristo. Você foi marcado pelo sangue de Cristo. Esse sangue nos purifica de todo o pecado. E se olharmos o momento que Josué entra na terra prometida, você vai lembrar que ele lá dentro da terra enfrenta 7 povos inimigos. E esses povos inimigos eram povos que tinham em mente exterminar qualquer pessoa que servisse o Deus diferente deles. Essa era a estratégia desses homens, desse povo. E lá dentro nós temos hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e os jebuseus. Os amalequitas, eles estão nesse mesmo sistema. Alguns críticos da história divulgam que Josué causou um genocídio nas 7 nações que existiam naquele lugar da terra prometida. Alguém levanta essa hipótese. Mas, irmãos, a verdade é que se Josué não tivesse destruído ou exterminado esses 7 povos inimigos, certamente a destruição desses povos seria como um vírus, devastando, nem chegando avisando, mas só destruindo. Esses 7 inimigos eram terríveis, e no meio desses temos os amalequitas também. Onde é que quem eram esses amalequitas? Vamos pensar isso. Primeiro, historicamente os amalequitas eram os povos ou o povo do deserto. Diga assim comigo: os amalequitas era o povo do deserto. Diga: os amalequitas tem tudo a ver com o povo no deserto. E a gente pode olhar para Números 13, 29. Vai aparecer no telão. Os amalequitas viviam no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Os amalequitas viviam onde? No Neguebe. E a gente começa a perceber que esses endereços, eles eram nômades muitas vezes. Eles não tinham um endereço fixo, mas 2 regiões eles passavam mais tempo. E olhando para isso, a gente começa a perceber que as características desses amalequitas, ou de Amaleque, vem os amalequitas, são algumas características que vão mexer com a gente aqui, porque talvez você já tenha visto isso em algum lugar, em algum momento. Coisas que os amalequitas faziam e fizeram com o próprio povo de Deus. Eram covardes,
assassinos brutais, selvagens, ladrões. Amaleque é a própria encarnação do mal e da destruição. A Bíblia mostra para nós em Gênesis 14, 7, fazendo menção da tribo dos amalequitas pela primeira vez na Bíblia. Onde é que surgiu isso? Aqui, Gênesis capítulo 14, verso 7. Em seguida voltaram e foram a En-Mispate, onde chamava Cádiz, e conquistaram o território dos amalequitas e dos amorreus, que viviam em Hazazon-Tamar. Os amalequitas não nasceram no coração de Deus. Presta atenção nisso. Amaleque é uma mistura. Amaleque é um depósito. Amaleque está trabalhando nas rivalidades. Eu te falei das rivalidades da origem. Caim, Abel, e assim vem as gerações. Então, onde Amaleque vê um farol, uma luz piscando de rivalidade, traumas, amargura, pessoas isoladas, ele vai atacar. Essa é a estratégia de Amaleque. Números 24, verso 20, são mencionados como os primeiros das nações. Então Balaão olhou na direção do povo de Amaleque e transmitiu a seguinte mensagem: Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é destruição. Quando se fala primeiro das nações, não está falando lá da origem, está falando também, alguns estudiosos colocam, como aqueles que desenvolveram o mal, aqueles que são os primeiros das nações contra o povo de Deus. Base bíblica para isso é o texto que lemos. Quando o povo está saindo do deserto, atravessando o Mar Vermelho, esse povo vai andando em peregrinação, e o objetivo era a terra prometida, mas eles morrem no deserto. Se eles morrem no deserto, algumas coisas aconteceram. Nem Moisés chega na terra prometida, ele vê, mas ele não chega. Porque eles murmuravam, nós sabemos. Moisés vai ferir a rocha 2 vezes. Moisés errou com Deus também. Moisés não circuncidou ninguém na sua geração. Então foram erros que Moisés causou. No entanto, irmãos, no deserto, os amalequitas estavam lá. E qual é a marca principal dos amalequitas? Matar quem está peregrinando no deserto. Porque no deserto você está fraco. No deserto você se enfraquece, você se entristece, você está com dores, você vai sofrendo. Então qual era a estratégia dos amalequitas? Espera eles passarem, os que estiverem cansados, sobrecarregados, os que estiverem com muitas dores, os que não conseguirem andar e forem ficando para trás, esses são os nossos alvos. E eles matavam o próprio povo de Deus na peregrinação. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Gênesis 36, 12 a 16, Amaleque é filho de Elifaz e neto de Esaú. Onde que aparece na Bíblia essa origem familiar? Esaú. Você sabe que já Esaú teve um conflito com quem? Esaú abriu mão da primogenitura para quem? Jacó. Perceba rivalidade. Lembra que eles nasceram lá, gêmeos? Já estavam segurando no calcanhar. Lembra disso? Ou seja, já existia algo lá no ventre. E quando a gente olha para esse texto, leia comigo aqui no telão. Tina, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz um filho chamado Amaleque. Estes são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses são os descendentes de Bezamate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Olibama, filha de Aná, ou Ana, neta de Zibeão. Por que eu estou te lendo isso? Olha o verso 16. Corá, Goetã e Amaleque. Esses são os chefes de clãs descendentes de Elifaz, na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Nasceu ali, surgiu ali. Então Amaleque não surge do nada, ele nasce em ambientes de conflitos,
nasce em ambientes de rivalidade, nasce aonde um filho de Deus, ao invés de exercer o chamado dele, onde de vivenciar uma vida com Deus, está negociando o chamado com lentilha, com fome natural. Nasce em corações que estão priorizando coisas que Deus não mandou priorizar. Isso é só o nascimento. Mais à frente você vai ver como é que ele vai começar a atacar. A Bíblia registra uma longa rivalidade entre os amalequitas e os israelitas, sendo a direção de Deus apagar os amalequitas da face da terra. Deus não negocia sua glória com mais ninguém. Glória a Deus. Se tem espírito de Amaleque, Deus fala, esse espírito, a semelhança de Jezabel, que é um outro espírito, que a Bíblia vai mostrar para nós, que nós não podemos tolerar o espírito. Não podemos. Então, quando se fala do espírito de Amaleque, está falando de uma divindade opositora contra fundamentos da palavra de Deus, e que quer te matar, quer destruir sua casa. 1 Samuel 15, 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas, porque não permitiram meu povo atravessar o seu território, atacando quando Israel veio do Egito. Eu te falei, eles estão saindo do Egito, estão atravessando para chegar à terra prometida. O que os amalequitas fizeram? Atacaram e mataram vários do povo de Deus. Só tem uma coisa, Deus não se esquece quando alguém faz mal ao seu povo. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, tem muita injustiça no mundo, tem crente morrendo, tem crente sendo assassinado, colocado debaixo dos tratores, e está morrendo todo mundo. Deus não se esquece dos seus. Quem está morrendo pelo Evangelho, está sendo recebido em glória no céu. Aleluia! Isso você pode ler em Atos, a vida do próprio Estevão. Deuteronômio 25, 17. Não se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram, quando vocês saíram do Egito. Ou seja, próprio Deus, não se esqueça. Eles causaram um mal terrível, essa divindade, esse espírito que nasce, que procura os fracos, que quer exterminar a sua casa e a sua família. Não se esqueçam deles. Não vivam apagados. Não fiquem indiferentes, não durmam enquanto é para vigiar, não parem de orar enquanto você precisa orar, não abram mão da vida espiritual com o Senhor, não negligencie uma caminhada espiritual de fé em Deus, de dia a dia, de glória em glória, de degrau em degrau. Não abra mão, não feche os olhos. É isso que Deus está falando. O apóstolo Paulo vai mostrar para nós, sede firmes e constantes. O grande problema é que Amaleque começa a chegar, pastor Rubem, e entrar, porque a igreja parou de ser firme, ela começou a ser flexível com muitos lixos, e ela começou a não ter mais a bendita da constância. Um pai, uma mãe que não é firme nem constante, Amaleque vai se apresentar não só a vocês, mas aos seus filhos. E eu vou mostrar isso aqui nos próximos minutos, se assim der. 2, bem, te falei quem é Amaleque, a origem dele. Como o espírito de Amaleque atuou na história? E, esse é o 2. E quem é Amaleque nos nossos dias? Como o espírito de Amaleque atuou na história? E quem é ele nos nossos dias? Bem, a Bíblia afirma que o povo de Deus batalhará contra Amaleque, de geração em geração. Então deixa eu alertar aqui, sua geração passa, mas Amaleque vai surgir na outra também. O que você está semeando aqui hoje, precisa ser muito forte diante de Deus, para que os seus filhos não sofram coisas que nós pais não ensinamos e não doutrinamos e não colocamos em vida para eles. O inimigo não vai brincar, se ele não mexer com você, ele vai vir nos seus filhos. Então é uma batalha de geração em geração. Primeiro, o espírito de Amaleque se declara nosso inimigo, se juntando com os nossos inimigos. O que Amaleque faz? Bem, tem os demônios, tem Satanás, e tem umas vidas que amam ser governadas pelo Amaleque. Então o que Amaleque faz? Bem, tem inimigos lá contra o pastor João?
Tem inimigos lá contra o Felipe? Tem inimigos lá, tem inimigos, tem tramas, tem rivalidades. Vamos entrar porque nós somos amigos dos inimigos dele. Está entendendo? Você está entendendo? Eu estou sendo bem claro assim, para não ficar confuso o entendimento, que é muito importante. Quem é inimigo da igreja? Vou tirar o meu nome, né? Para não falar, o pastor tem inimigo. Não tenho, não. Se você é, já resolve isso hoje. Você faz uma oração, eu faço outra. Quem ficar em pé, amém. Gostou dessa? Só agora. A gente resolve isso fácil. E se eu te ferir, eu já te peço perdão. Isso aqui é mole para mim, é mole, tranquilo. Minha vida é um livro aberto. Sem problema. Tem ninguém procurando para me matar. Só o diabo e os amalequitas. Quer entrar comigo? Vamos vencer esses caras aí. Essas coisas aí, né? Cara, essas coisas. Então presta atenção nisso. Quem é seu inimigo, quem é inimigo da igreja, Amaleque está assim, ó. Estou contigo. Vamos pegar essa igreja aí em Santa Felicidade. Vamos para cima. E os inimigos estão assim, pô, achamos os caras aí bons aí, ó. Vamos junto. Então eles se juntam. Amaleque não vai te oferecer coisas. Amaleque não vai nem se apresentar como uma oportunidade para você. Ele só vai abrir oportunidade para os teus inimigos. Juízes 6, de 1 a 6. Põe na tela, por favor. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7. Quem está aqui? Midianitas. Quanto tempo eles estão roubando alimento do povo de Deus? 7. Nós estamos quantos anos de igreja? Vai pegando a visão. Vai pegando a visão. Quem tem visão aberta, quem está conectado espiritualmente, ative os seus dons hoje, porque hoje é o dia que Deus vai ativar quem não tem, quem está dormindo, e Deus vai derramar coisas novas sobre aqueles que estão buscando ainda mais do Senhor. Quem recebe, amém? Aleluia! Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian e de... Irmãos, não era na colheita não, só não. Era na hora do plantio. Só saquear. Quem era o inimigo aqui? Midianitas. Sim ou não? O Amaleque chegou para o povo de Israel e falou assim, eu quero ajudar vocês. Vamos vencer esses midianitas aí. Não, eles olharam o Israel e falaram assim, os midianitas, galera, estão indo para cima do povo, do Deus lá. Vamos nos juntar com eles, porque eles são inimigos do povo de Deus. Ou seja, eles só querem os inimigos para somar força com os inimigos contra o Senhor. Aí eles, de Amaleque e de outros povos do leste, atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações de Gaza, só destruição, vai vendo. Levavam ovelhas, bois, jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel. Bem, se não tem comida, se estão roubando, cadê o Deus que a gente serve? É a crise do filho de Gideão, aliás, é a crise de Gideão. O Senhor disse, cadê o Deus dos nossos antepassados, que protegia, que cuidavam? Olha onde que está entrando o espírito de Amaleque, irmãos, no filho, em Gideão. A ausência de manifestações de Deus numa casa, de experiências com Deus numa casa, começará, irmãos, a gerar dúvidas, e nas dúvidas os inimigos, as trevas, começarão a trabalhar na sua família, e Amaleque vai chegar com força lá dentro, porque houve dúvida, não tem mais certeza, não tem mais poder, não tem mais glória, não tem manifestação com Deus, não tem mais experiência com Deus, mas eu declaro hoje, Amaleque caindo na tua vida, na tua casa, na nossa geração, vai ter colheita, vai ter abundância, vai ter glória, vai ter experiência na sua casa. Meus irmãos, eu estava aqui no culto, deixa esse texto para mim, eu estava aqui no... Meus irmãos, eu estou tão assim, você não tem noção. Irmãos, eu estava aqui no culto, acabamos de orar semana passada, sobe um pai, acabamos o culto aqui, o pai sobe aqui e fica aqui, eu estou ali embaixo, pastor, meu filho acabou de vomitar no meio da tua oração. Quando eu olhei, está o vômito lá, e um menino pálido. Falei, meu Jesus. Descemos, eu e o pai, já tinha uma irmã orando com a esposa desse irmão, e peguei a criança, falei assim, vem cá, como é que você está? Pastor, não estou bem não.
Quando eu coloquei a mão nele, ele estava no mínimo com 40 graus de febre. O pano a camisa dele, irmão, estava pelando. Pelando. E quem tem filho sabe se está com febre ou não. A experiência já mostra. Eu falei assim, pai, ele está com muita febre. Ele está com febre no culto, pastor, isso tudo foi agora, no meio da oração. Eu falei assim, não, isso está errado. Isso é espiritual. Aí ele já olhou para mim, e eu falei assim, Senhor, me dá o discernimento. Nos dê graça. Colocamos a mão sobre a cabeça junto com o pai e começamos a orar. Amados, as testemunhas estão ali. Eu posso depois pedir para ele testemunhar isso. Não foi algo só que eu vi, não, que eu senti, não. Nós estamos orando, no meio da oração, eu e o pai dele. A febre, o pano que estava suado, eu esqueci isso, a camisa estava suada. Começou a secar o pano. Já viu isso? Secar pano no meio da oração? Foi secando o pano. Irmãos, a febre foi sendo retirada, a gente começou a ver a experiência da mão de Deus arrancando assim, ó, a febre com a mão. Na hora, glória a Deus, na hora que a gente acabou de orar, irmãos, entenda isso, por favor. Na hora que a gente disse amém, que ele e eu, os dois, colocamos as mãos sobre o menino, ele estava já geladinho. Glória a Deus. Aí, acabamos de orar. O menino, olhei para ele e falei assim, filho, vem cá. Quem foi que tirou essa febre de você? Ele, foi Jesus. Foi Jesus que te curou, filho. Foi Jesus que te restaurou aqui, filho. Essa experiência é sua, filho. Conta para todo mundo, filho. Não foi o pastor, não foi o papai. Foi Jesus que te curou aqui. Irmãos, ele saiu já correndo para lá. E na segunda-feira eu falei assim, meu amado, como é que está aí o filhão? Está tudo na paz? Ele mandou o vídeo do menino. Tio João, pastor João, estou curado. Dentro do carro, voltando da escola, ou seja, não vomitou mais, não teve mais febre. Qual o nome disso, irmão? Sintoma. Espiritualmente a febre é um sintoma. Lembra da mulher, a sogra de Pedro? Jesus chegou na casa de Pedro, curou ela na hora, instantaneamente ela ficou de pé e começou a servir. Sabe onde é que Maleque tem usado dentro das igrejas? Pastores e líderes? No cansaço, na fadiga, no peso. Por que tem muito pastor que se suicidou anos atrás? Em alguns ainda estão fazendo isso. Cansaço, peso, fadiga, cobrança, cobrança, cobrança. E não é cobrança da igreja, não. É cobrança que eles aceitam viver. Que a igreja é bênção. A igreja é maravilhosa. A igreja é o corpo de Cristo. Infelizmente, nós aceitamos as coisas. E ele foi curado. E era uma criança. E Deus me mostrou, eu estou quebrando esse espírito aqui. O espírito de Amaleque, 2, planeja seus ataques quando estamos fragilizados, enfraquecidos e vulnerabilizados. Irmãos, aqui nós temos mais uma vez, como que o espírito de Amaleque atua e atua. O povo de Israel estava no deserto, cansado e exausto. Olha o que diz Deuteronômio 25, 17 a 19. Não se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram, quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados, esgotados, e feriram mortalmente os mais fracos. Você está lendo comigo aqui? Olha aqui. Eles estavam cansados e esgotados. Cansados e esgotados. Você está vendo esse texto na Nova Aliança? Todos que estão cansados, sobrecarregados, venham aonde? Venham a mim, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Você está entendendo o lugar que tem que ficar o teu peso? Senão Amaleque entra. Esgotados e feriram mortalmente os mais fracos, que ficaram para trás, não temeram a Deus. Aqui está o problema. Irmãos, quem não teme a Deus é um alvo fácil para Amaleque. A Bíblia diz que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhe proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra, que ele lhes dá como herança, destruam os amalequitas. Olha isso aqui, a ordem é, quando o Senhor lhes proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra, que ele lhes dá como herança, destruam e apaguem a memória deles debaixo do céu, jamais se esqueçam disso.
O espírito de Amaleque ataca pelas costas, no deserto, e ainda mais quando estão fracos, vulneráveis, cansados, esgotados e desfalecidos. A intenção de Amaleque não é pegar a gente viva no espírito, não. Ele não consegue. Agora, se você estiver fraco, vulnerável, espiritualmente falando, você é uma isca. Você, na verdade, é uma presa fácil para ele. Então, pare e perceba como que está a tua vida espiritual. Há membros de famílias que estão exaustos. São batalhas e lutas pelo casamento. Lutam, mas não vem melhoras. Não há mudança. E com isso o espírito de Amaleque trama para apunhalar vocês pelas costas. Você está batalhando, você está enfrentando, você está ali. E muitas vezes é na força do braço, aí você vai cansando, vai ficando exausto. E Amaleque se apresenta. Um pai e uma mãe, um filho, um líder, pastor que está enfrentando um deserto, saiba que o espírito de Amaleque fará de tudo para te ferir, ao ponto de levantar você como um troféu dele em meio ao deserto. Olha isso aqui, eu vou fechar para concluir a noite. Duas coisas que Amaleque faz. É quando você está fraco, vulnerável, ele entra para te apunhar, é pelas costas, tá? Não é pela frente, não. Amaleque é covarde. Então ele vem pelas costas. Quando você está fraco. E quando você está pronto, perto de uma grande conquista. São duas coisas que ele fica olhando. É fraco? Está fraco? Porque na hora que você está chegando em casa, você vai fazer, o que você já está, faltam 5 minutos para chegar em casa, o que você começa a fazer com o carro? Solta o volante, uma mão, começa a procurar alguma coisa, a chave do carro, e foi quase na conquista de chegar em casa bem, pum, bateu. Esse espírito de Amaleque, ele atua assim, você só se distrai um pouquinho, ele entra. Agora, a base bíblica, aonde nós não podemos levantar aquilo que queremos como troféu. Quando Saul é levantado rei, o Espírito de Deus vem sobre ele, e Deus fala assim: Saul não pode ter Amalequita vivo. E a guerra do Israel era contra os Amalequitas nesse contexto, no Samuel 15. E quando Saul vai e enfrenta, o rei era Agag. Então Saul está guerreando contra os Amalequitas e tem um rei lá. O que Saul faz? Saul vai lá e guerreia, mata muitos Amalequitas, mas Saul separa os melhores e o rei Agag e os animais. Ovelhinha, cabritinho, cordeirinho, enfim. Bem, Deus fala assim: Samuel, vai lá. Saul vacilou. Quando Samuel está vindo, ele está ouvindo um som. Presta atenção nesse som. E Samuel começa a falar assim: meu Deus, mas o que está acontecendo? Que festa é essa? Nem me convidaram. E quando Samuel chega, está o rei Agag. E aí Samuel fala assim: o que você fez, Saul? Ué, matei vários Amalequitas, mas trouxe o rei. Sabe qual é o nome disso? Troféu. Saul queria mostrar para todo mundo que ele era bom, ao trazer Agag vivo e os animais para fazer churrasco, festa, com a ausência de um decreto de Deus, numa negativa do decreto de Deus. Deixa eu falar uma coisa: não negocie princípios chamando aquilo de troféu. Aonde tem baderna, Deus chega. É só você olhar para o palácio de Belsazar. Estão se prostituindo, estão usando os instrumentos consagrados a Deus, que era do templo, taças. E Belsazar, filho de Nabucodonosor, falou: vai lá pegar, trazem para cá. Começaram a beber vinho e bebida, e começaram a entornar, e estão se prostituindo, e bebedeira, todos embriagados. Deus olha aquela orgia e fala assim: chega. Deus escreve na parede: Tele, Mené, Tekel, Parsim, Belsazar, foste pesado na balança, e hoje mesmo o teu reino acabará, chegou o teu fim. Aonde tem baderna, irmãos,
Deus está vendo, Deus sabe aonde a gente está protegendo Amaleque, onde está a gente levantar o rei de Amaleque. Deus sabe, irmãos, aonde estamos protegendo aqueles que difamam, aqueles que traem, aqueles que... Deus sabe, irmãos, Deus sabe, e Deus não negocia isso, amados irmãos, não negocia. Deus escreveu na parede, Abel morreu naquela noite. E Saul, Deus falou assim, Samuel falou assim: Deus te rejeitou, Saul, e agora ele tem um novo rei, que é Davi. Davi é perseguido 20 anos por Saul. Deixa eu falar uma coisa. Sabe como é que Samuel exterminou Agag? Samuel pegou a espada e foi na cabeça de Agag e cortou. Pastor, você está falando que a gente agora vai ter que matar todo mundo? Pelo amor de Deus, é o espírito de Amaleque. Nossa guerra não é contra a carne e nem sangue, mas há um espírito que tem usado vidas. E o seu pastor está alertando a igreja, porque eu amo a minha igreja, eu pastoreio as minhas ovelhas que Deus confiou a mim, e a minha casa está exatamente nesse confronto e se posicionando diante do espírito de Amaleque. Aqui não, na nossa família espiritual não, estamos declarando que as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. Glória a Deus, irmãos. E eu fecho isso mostrando que com o espírito de Amaleque não tem conversa. Ou você fala o que Deus manda e concretiza o que Deus ordenou, ou a gente vai ficar preso, cativo, e se arrebentando e arrebentando o outro. Eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Eu não vou pedir para você voltar à noite, se você entender, ou você vai assistir no YouTube, mas essa é uma mensagem para nós, irmãos. É para mim, é para você, é para a casa de Deus, é para os pastores do mundo inteiro ouvirem, lerem e meditarem nisso, porque eu e o Pai, nós temos ouvido, desde antes da pandemia e depois, quantos pastores foram ceifados, porque tiraram os olhos do altar e começaram a se preocupar só com gente, e não é essa a ordem. Primeiro o altar, Deus, e depois a gente vai executar. Eu queria orar pelas famílias da igreja. Deus me mostrou que infelizmente muitas gerações talvez não cheguem na terra prometida, porque morrerão no deserto, porque Agag quer, Amaleque quer matar gerações no deserto. Você quer que a sua geração, você e sua família chegue na terra prometida? Você quer vencer o espírito de Agag hoje? Eu queria, em nome de Jesus, que você deixasse o seu lugar, viesse aqui para frente. Eu queria que a gente orasse aqui no altar. Quando você está vindo,